bloco estarei falando sobre a sociedade feudal. Pois bem, a sociedade constituía-se por 3 classes, sendo elas sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. Em outras palavras mais precisas, clero, nobres e servos. O clero tem como função a formação social, moral e ideológica, ou seja, prestavam ajuda espiritual à sociedade. E cabe lembrar aqui também que a igreja foi a maior proprietária de terras do período feudal. Já os nobres eram os proprietários de terras. Eram chamados de senhores feudais. Eles tinham poder absoluto sobre seus domínios. Domínios como, por exemplo, seus servos, suas terras. E os servos, o que eles faziam? Quem eram eles? Os servos produziam para a subsistência das classes superiores. Eles eram a menor patente da sociedade. Porém, existia o chamado níveis de servidão. Era composto pelos servos de domínio. Estes eram ligados permanentemente aos senhores feudais e trabalhavam em suas terras. Do outro lado, viviam os camponeses muito pobres, que mantinham um pedaço de terra dentro do feudo. E do outro lado, os aldeões, que não possuíam nem um pequeno pedaço de arrendamento. Viviam apenas com uma cabana e prestavam serviços para os senhores em troca de comida. E por fim, os vilões. Estes eram servos com privilégios, benefícios pessoais e econômicos e tinham menores obrigações com os senhores. Cabe ressaltar aqui que esses são os níveis de servidão. E agora, a seguir, a Mari estará falando da divisão dos feudos e como estes funcionavam. No sistema feudal, as terras aráveis eram divididas em 2 partes. A maior parte pertencia ao senhor e era chamada de seus domínios, e a outra era dividida entre os arrendatários. Os arrendatários trabalhavam tanto nas terras que arrendavam, pagando impostos, como na propriedade do senhor, 2 ou 3 dias na semana sem pagamento. O sistema utilizado para cultivar a terra era o de faixas espalhadas, e não em campos contínuos como é feito hoje, e todo ano mudavam o plantio de campo para campo. Por exemplo, em um ano era cultivado trigo no campo 1, cevada no campo 2 e o campo 3 ficava para o descanso. E assim ocorria a mudança todo ano. Não há dúvidas que a terra do Senhor era mais importante, e quando havia pressa para a colheita, como por exemplo quando uma tempestade ameaçava o plantio, a plantação do Senhor tinha que ser salva primeiro. Os camponeses sempre deveriam deixar seu trabalho e atender às necessidades do Senhor. Além de ter que pagar por todos os serviços, se quisesse moer seu trigo ou esmagar suas uvas, exigia-se pagamento para a utilização do moinho e da prensa do senhor. As imposições do senhor feudal ao camponês eram inacabáveis. Entre os senhores e os servos tinham muitos deveres e obrigações, e essas regras eram chamadas de costume do feudo, que representava a legislação atual, como se fosse a Constituição, os códigos e as leis. Na Idade Média não tinha um governo forte que organizasse tudo isso. Então a organização do feudo era baseada nessas obrigações, e a posse dele dependia desses deveres cumpridos. Entre esses deveres tinha a proteção em caso de guerra. Os servos e seus filhos não podiam se casar fora dos domínios do senhor, porque com isso ele perderia trabalhadores. Quando o servo morria, o seu herdeiro podia herdar o seu arrendamento, mas ele deveria pagar uma taxa ao senhor. Caso ele não tivesse a idade necessária para assumir, o senhor tomava conta até que ele atingisse a maioridade. Já as herdeiras mulheres deveriam pedir ao seu senhor para se casar, e se fossem viúvas e quisessem casar novamente, tinham que pagar uma multa ao senhor. Outro ponto muito importante do período feudal era que nem sempre o senhor era dono direto de suas terras. Muitas vezes ele arrendava a terra ao seu vassalo, e essa terra dele era arrendada de um conde, que arrendava de um duque, e muitas vezes arrendava de um rei, seguindo a hierarquia. Conforme o tempo passava, os senhores queriam cada vez mais terras e servos, e com isso eles dividiam cada vez mais seus terrenos para se tornar mais poderosos. Hoje, as fábricas, usinas, indústrias, minas e máquinas são necessárias para produzir tudo que a gente utiliza e tudo que a gente tem. E o homem é considerado rico quando tem essas coisas e quando tem muitos bens. Já no feudalismo, os produtos que eles precisavam eram todos produzidos pela terra. Então, a terra era a chave da riqueza. A riqueza do homem era determinada na quantidade de terras que ele tinha.
e por isso elas eram motivo de muitas guerras. Naquela época, a maior proprietária de terras era a igreja, e além dela ser conhecida como um poder espiritual e religioso, ela era um membro muito poderoso desse sistema feudal. E ela conseguia a terra por vários meios. Homens preocupados com a vida que levavam deixavam as suas terras para a igreja com medo de morrerem e não irem para os céus. Alguns nobres, quando conquistavam terras em guerra, doavam parte delas à igreja, e entre outros meios. E com isso, a igreja passou a ser dona de boa parte da Europa Ocidental naquela época. Com tudo isso que vimos, podemos perceber que o sistema feudal era baseado na exploração dos feudos por meio da classe menos favorecida. Feudos esses que eram símbolos de riqueza e eram postos dos nobres e do clero. Uma relação parasitária com certeza existia, onde o parasita era a nobreza e o clero, e o explorado era o servo, em prol da riqueza do senhor.